Estou aqui no centro de Katmandu. Se possível, você abre comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, por bondade. Capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 5. Esta noite ela tem uma conjuntura muito importante de missões, de evangelismo, e eu quero pensar convosco. Verso 5 de Atos capítulo 8 diz assim: descendo Filipe a Samaria, pregava-lhes a Cristo. A versão NVI diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Amém. Obrigado. Obrigado. Queridos, Atos dos Apóstolos, para mim, como já citei a vós algumas vezes, é um dos livros mais importantes do contexto bíblico. Eu tenho como que um paralelo teológico do Gênesis. O livro de Gênesis é, portanto, o que marca, o que nos inicia, o que nos imerge no conhecimento das coisas criadas. É como o preâmbulo de tudo aquilo que Deus quis nos mostrar. O livro de Atos é a prática de um novo início. É, portanto, a gênese do Novo Testamento. É onde começa o desenvolvimento da igreja. É onde inicia todo o projeto de Deus para conosco através do seu Filho Jesus Cristo, mediante tudo aquilo que ele ensinou e pregou. E ao olhar o livro de Atos dos Apóstolos, a gente se encanta com ele, porque quem denominou de Atos dos Apóstolos foi um rei chamado Tiago, que tem inclusive a Bíblia na qual ele mandou fazer a tradução, que é a Bíblia King James. Ele traz essa ideia exatamente intitulando o livro de Atos como Atos dos Apóstolos. Mas ele parece que não está muito conectado, o título com o texto, porque em suma, os 28 capítulos do livro de Atos, as ações humanas que tem dentro desses capítulos, elas são proeminentes do Espírito Santo que neles se move. Então o título desse livro, como já vos disse, acredito algumas vezes, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, ou Atos de Deus. Justamente porque o que está envolvido aqui é a ação do Espírito Santo dentro do homem, e o homem sendo um instrumento de sua bênção para as outras nações. Justamente fazendo funcionar aquilo que o Cristo disse que funcionaria. E é dentro dessa ideia de Atos que a gente percebe o Espírito Santo atuando em todo o livro. E os 28 capítulos você tem a presença dele maciça, mesmo que seja nos momentos de dificuldade em que Paulo passava ou os discípulos. Você percebe o Espírito Santo atuando no capítulo 1 de Atos, quando ele primeiro é anunciado por Jesus e prepara o cenário de sua chegada, e em seguida, de imediato, é o Espírito Santo que leva Jesus aos céus, ascendendo ao céu de volta à sua casa, ao seu trono. Portanto, ele está ali fazendo seu papel. No capítulo 2 de Atos, você percebe a igreja reunida a partir do verso 1 em diante, e é o mesmo Espírito Santo que agora, que está no céu, desce a mando do Cristo, justamente para estar com a igreja e viver com a igreja. No capítulo 3, você vê o Espírito Santo se manifestando lá no templo em Jerusalém, onde vivia o judaísmo, e ele se manifesta lá, através da cura de um paralítico que jazia à porta do templo.
No capítulo 4, você vê o Espírito Santo, por sua força e vontade, sendo derramado em duas formas. A primeira, no Sinédrio, quando os apóstolos estão dando testemunho do Cristo, mediante as inquisições que eles lhes perguntavam, e agora o Espírito Santo vem sobre eles, e eles falam mensagens extraordinárias e deixam as pessoas boquiabertas, porque não sabiam de onde vinha tanto conhecimento e sabedoria, pelo simples fato de que aqueles homens eram iletrados e indoutos, e isso deixou perplexo toda aquela gama de catedráticos que ali estava. Mas em segundo momento ele se manifestou também quando esses apóstolos saíram do Sinédrio e foram lá para as suas casas e se reuniram dentro de um cenáculo, de um lugar, e no verso 41 em diante diz a Bíblia que eles oraram e pediram intrepidez e ousadia na palavra, e o Espírito Santo veio no mesmo molde do capítulo 2 e os encheu, e diz a Bíblia que moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. Tal unção, tal poder, leva-nos ao capítulo 5 de Atos, onde outra vez o Espírito Santo se manifesta, mas desta vez dentro de um ambiente onde eles consagraram como igreja. E lá estava Pedro quando vem Ananias e Safira na tentativa de enganar os santos que ali estavam. O Espírito Santo usa Pedro e determina o juízo de imediato, e foi uma das cenas mais temerosas de todo o Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, que promoveu uma onda de temor imensa naqueles que chegavam ao Cristo naquela ocasião. No capítulo 6, o mesmo Espírito se manifesta em meio às ações sociais das pessoas e levanta entre estes 7 homens cheios de qualidades, de unção, de virtudes, de poder do Espírito, para ser diáconos na igreja e servir as pessoas, mas servir pelo Espírito. Já no capítulo 7 você vê o mesmo Espírito se manifestando na vida de Estevão, promovendo um dos maiores sermões que o Novo Testamento traz, e ele assim anuncia o Cristo de uma forma tão contundente, que no final de sua mensagem a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, ele levantou os seus olhos ao céu e viu os céus abertos e Jesus em pé, com os braços abertos, pronto para o receber. E naquele momento, dizendo tais coisas, as pessoas o apedrejaram, porque não suportavam a glória que o Espírito Santo colocara sobre a vida de Estevão. No capítulo 8 você vê o mesmo Espírito se espalhando por sobre a terra, indo aos lugares mais distantes, e chega a essa região onde lemos aqui, a região de Samaria. No capítulo 9, ele decide se manifestar em estradas, e a sua manifestação é justamente na estrada de Damasco, onde ele consegue parar uma comitiva e fazer com que um homem chamado Saulo seja convencido por ele da justiça e do juízo, e ele tem um encontro maravilhoso com Jesus, o Cristo, de uma forma tão extraordinária, que ficou com seus olhos como que cegos. E 3 dias depois, em que ele estava orando na casa de um homem, ele agora recebe uma visita de um certo Ananias, de modo que quando esse ora, o Espírito Santo vem sobre ele e o liberta, e a visão volta, e naquele mesmo momento diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava se manifestando ali, no capítulo 10 decidiu ir, portanto, à região de Jope, e numa casa de um homem chamado Cornélio, decidiu ele se manifestar. E descendo sobre as pessoas que ali estavam, ansiosas e anelantes por ouvir o que Pedro tinha para ministrar, diz a Bíblia que enquanto ele ministrava a palavra, veio o Espírito Santo sobre todos aqueles que ali estavam, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. No capítulo 11, o mesmo Espírito Santo decide ir para as regiões da Grécia, da Mesopotâmia, de outros cantos, da Ásia Menor, e decide chegar em um lugar chamado Antioquia da Síria, e ali ele decide, portanto, iniciar igrejas, utilizando os crentes que saíram fugitivos de Jerusalém, mas chegando com uma marca proeminentemente poderosa, a marca da unção do Espírito Santo. Já no capítulo 12, você vê o mesmo Espírito se manifestando outra vez em Jerusalém, mas desta feita em função da prisão de Pedro, quando miraculosamente ele arranca Pedro da prisão e leva até a casa, e quando chega na casa onde estão os irmãos reunidos orando por Pedro, eles não conseguem imaginar como é que Pedro escapou da prisão, e o testemunho de Pedro é que um anjo guiado pelo Espírito Santo o tirou de lá, e quando glorificaram a glória do mesmo Espírito, os tomou e os impulsionou a ir mais adiante e anunciar o Evangelho. O mesmo Espírito que estava ali na casa de Pedro naquela ocasião
Foi o mesmo Espírito que no capítulo 13 decidiu se manifestar em Antioquia. E nessa Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o mesmo Espírito disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma grande obra que eu os tenho chamado. Dando início, portanto, à grande tarefa missionária, na qual Paulo, Barnabé, iniciou na sua primeira viagem de forma tão poderosa e maravilhosa. No capítulo 14, você vê o Espírito Santo agora, através da vida desses dois homens, chegando a Troade, outras regiões da Bereia e da Ásia, e anunciando uma palavra tão linda, tão poderosa, tão pujante, que deixou igrejas estabelecidas, abertas, e todas elas, diz a palavra do Eterno, que elas se multiplicavam pela unção do Espírito que estava sobre ela. No capítulo 15, obrigado, querido. No capítulo 15, o Espírito Santo decide retornar a Jerusalém e promover um grande concílio pastoral, para diminuir as críticas, diminuir as dúvidas, diminuir as tribulações, e elencar no coração dos irmãos um ânimo vigoroso que vinha do céu, para que eles pudessem sim encarar todo tipo de provação que viesse pelo poder do nome de Jesus. No capítulo 16, o Espírito Santo decidiu, junto com Paulo, caminhar com ele. Enquanto que Paulo queria ir para outra região da Bitínia e da Sicília, o Espírito Santo disse: não, você vem para essa região da Ásia Menor. E ele vai até Filipos, e lá em Filipos o mesmo Espírito promove um avivamento gigantesco a partir das margens do rio Orontes, aonde eles ali pregaram a mensagem do Evangelho de Jesus, e centenas de pessoas se renderam a Cristo, e a igreja foi fundada em Filipos. Já no capítulo 17, esse mesmo Espírito Santo levou Paulo a Atenas, e lá em Atenas ele anunciou o Evangelho de forma tão linda, tão poderosa, justamente porque nesse lugar, num ambiente onde tinha imensas construções de deuses pagãos mais variados, onde toda aquela coletânea de deuses era fundamentos da filosofia e da religião dos gregos, e Paulo chega ali e ele pergunta para aquelas pessoas, movido pelo Espírito Santo: onde está? Eu vi o altar ali, passei, o altar estava escrito ao Deus desconhecido, e eu vim pregar sobre o Deus desconhecido, e a pregação dele desnudou a mente e provocou um avivamento extraordinário através do Espírito Santo em Atenas. Já no capítulo 18, o mesmo Espírito Santo, ele vai e guia os apóstolos, e ele chega a Corinto e consegue estabelecer uma das igrejas mais espirituais do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Em seguida, o mesmo Espírito Santo decide repousar através da vida de alguns irmãos que estão em Éfeso, outra importante cidade grega, de modo que quando chega ali, ele se manifesta sobre 12 irmãos, e através de Paulo eles são tão cheios, tão movidos, que não somente em línguas foram usados, mas através dos seus dons ministrados pelo Espírito Santo, iniciaram a fervorosa, poderosa, magnífica igreja de Éfeso, que veio a ser a mãe e referência de muitas outras igrejas na região. O mesmo Espírito que estava em Éfeso decidiu, portanto, se expandir ainda mais, e de Éfeso foi a todas as cidades vizinhas, no capítulo 20, 21 e 22, e se estabelece em toda aquela região onde a Bíblia diz que a efusão do Evangelho na região das 7 igrejas foi tão poderosa que o Espírito Santo decidiu usar João para fortalecê-las através das 7 cartas que se encontram no livro do Apocalipse. E você vai perceber a atuação do Espírito Santo desde o capítulo 23 até o capítulo 27, usando Paulo de lugar a lugar. Enquanto ele estava preso, era levado em um sinédrio, era levado em um tribunal, era levado a um governador, era levado a um líder. Em cada lugar que Paulo era levado para ser questionado, o Espírito Santo usava para que ele ministrasse a verdade libertadora, e através dessa verdade libertadora, pessoas eram curadas, governadores foram libertos, pessoas foram salvas, e todos aqueles que tiveram contato com Paulo puderam receber essa graça salvadora através da unção do Espírito Santo. Até que no capítulo 27, o Espírito Santo leva Paulo a Malta, e em Malta os nativos daquela região, e depois Félix, governador daquela região, também teve o privilégio de ouvir dele o testemunho real do Espírito Santo. Já no capítulo 28, outra vez você vê o mesmo Espírito, mas desta vez guiando Paulo a Roma. E quando chega em Roma, o testemunho de Paulo levou a mais de 2.000 soldados se renderem a Cristo e serem cheios do Espírito Santo. Que coisa gloriosa!
Então eu poderia lhe dizer que todo o livro de Atos é uma atuação plena e constante do Espírito Santo. Esse livro deveria ter o seu nome, carregar o seu título. Isso não diminui a igreja, nem tampouco faz com que ela perca crédito, ao contrário. Até porque nós somos simplesmente vasos usados por Ele. Somos simplesmente recipientes no qual o Espírito Santo vem sobre nós e manifesta a sua graça maravilhosa. E é isso que eu estou orando e pedindo, para que Ele não só faça isso no contexto de Novo Testamento ou de avivamentos que passaram, mas que também possamos nós emergir na mesma unção. E é perceptível em Atos do capítulo 2 que a igreja recebe de forma tão poderosa, mesmo porque faz parte da promessa que Jesus havia dito: vocês permaneçam em Jerusalém. Lucas do capítulo 24 e o verso 48, ele disse assim: quanto a vós, vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois desse revestimento, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Entretanto, a promessa foi dada e foi agarrada, só que não obedecida ao todo. Eles obedeceram em ficar, em esperar, em permanecer em Jerusalém, até o momento em que o Espírito Santo foi manifesto. E de fato isso aconteceu no capítulo 2, do verso 1 ao 17. Você vê o anúncio de Pedro dizendo: isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. É a promessa de Deus que há de ser, que diz Deus: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, e eles profetizarão, e sobre os vossos jovens e seus vossos velhos terão visões. Ele deixou claro e disse: esse é o cumprimento da palavra profética. Entretanto, a igreja recebe tudo isso, vive uma dimensão sobrenatural extraordinária, mas ela se estabelece em Jerusalém, e ela percebe a glória sendo enriquecida cada vez mais com pessoas que se rendem a Jesus. E como não se render a Jesus numa mensagem tão linda que Ele tem? E as multidões se multiplicam, e a igreja em Jerusalém ganha proporções gigantescas, chega a casa de 10 milhares rapidamente. Tudo pelo poder maravilhoso do Espírito Santo. Eles se esqueceram que Jesus disse: depois que vocês receberem essa unção, vocês devem ir para todo mundo, não devem permanecer só em Jerusalém. Mas eles construíram altares em Jerusalém, estabeleceram suas bases cristãs em Jerusalém, construíram monumentos, tradições, dogmas, e por ali permaneceram, enquanto que Jesus queria e o Espírito Santo os empurrava, mas eles não queriam ir, porque Jerusalém ficou sendo lugar de adoração. As pessoas passavam a vir a Jerusalém constantemente para ver o que estava acontecendo lá, enquanto que a igreja deveria partir, deveria ir, deveria avançar, mas ela se reteve e se conteve nos quadrantes de Jerusalém. Uma igreja linda, maravilhosa, poderosa, com muito fervor, com muita unção, muitos milagres, coisas poderosas, mas eles se circularam em torno do mover do Espírito Santo, aquele mover que veio na descida inicial. Eles se acamparam em volta e disseram: vamos ficar aqui em volta dessa fogueira, vamos manter nossas casas em volta desse fogo. Aqui é o marco inicial, é o marco zero, vamos manter-se aqui. Ora, mas o Espírito Santo não queria isso. Então, de forma poderosa, ele queria se mover em outros lugares. Ele queria ter movimentos também fora de Jerusalém. Ele queria alcançar o mundo todo, conforme Jesus disse. Ele queria isso. Então, de maneira prática, você percebe a igreja anunciando, e o Senhor permite que uma perseguição se levante. Ele permite que Herodes, o tetrarca, ele permite que Roma, com seu império, com seu poder, se levante de forma violenta, cruel, e judeus a serviço de Roma para perseguir a igreja, e se levantam não apenas para os prender, mas também para os matar. No início simplesmente traziam ameaças, mas viram que as ameaças não surtiram efeito, então começaram a prender. Perceberam que prender não surtia efeito, porque anjos tiravam pessoas da cadeia. Então eles decidiram matar mesmo, colocar dentro de arenas, e pessoas sendo cortadas, comidas, queimadas, assadas, serradas ao meio. Mas à medida que isso era feito, era a mesma medida que se expandia o evangelho dentro de Jerusalém, de modo que essa perseguição foi tão cruel, se levantou de uma forma tão grande, que no ano 63 Nero, um homem cruelíssimo, extraordinariamente ferrenho em crueldade, ele começa a levantar uma grande cruzada de perseguição contra a igreja, até que chega a Roma,
E ele decide incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos. E por causa disso, levou milhares. Eusébio de Cesareia diz que numa noite só, mandou matar 50.000 em uma noite só. Tal era a crueldade de Nério. Perceba que diante dessa efusão de violência e crueldade, a igreja que estava em Jerusalém, se vendo no núcleo do mover da perseguição, onde Saulo, que era um dos instrumentos usados pelo romanismo e também pelos judeus para perseguir a igreja, ele consegue tirar crentes de dentro das casas, açoitá-los, batem neles com força, prendem-nos e depois são jogados aos leões, são mortos, são crucificados, são, enfim, colocados em estacas e acesas para que iluminem cidades à noite. Saulo fez isso muitas vezes, foi violento. Ele mesmo diz que tal coisa que ele fez é horrível, que nem é digno de contar aquilo que ele promovia em prol das pessoas. Era um homem cruelíssimo, um homem com tal teor de violência, em que só o fato de saber que Saulo chegou em tal lugar, eles já se escondiam por conta de tanta violência que ele promovia. Perceba que em função disso, a igreja entendeu que era melhor escapar de Jerusalém e se evadiram da cidade. É por isso que Atos capítulo 8 diz que os dispersos foram para todos os lugares, e o Espírito Santo usou essa perseguição para espalhar a igreja. Eles ficaram centrados em um lugar só, construíram suas tendas em torno do mover do Espírito. E nós temos a mesma tendência de construir os nossos altares, os nossos abrigos em volta dos movimentos que o Espírito Santo fez, e esquecemos que Ele quer se mover outra vez. Esquecemos que Ele não quer se mover apenas aqui na Boas Novas, mas que Ele quer se mover na sua casa, quer se mover na sua célula, quer se mover numa congregação, quer se mover em outra cidade também. Esquecemos disso. E então construímos os nossos lugares santos, e ali ficamos agarrados a eles. E de repente o Espírito Santo precisa se utilizar de boas perseguições, porque boas perseguições nos empurram para os seus propósitos, nos conduzem, nos leva para viver aquilo que Ele quer. Foi o que a igreja sofreu. Mediante a crueldade dos homens, o Espírito Santo usou isso ao favor da própria igreja, para que ela pudesse viver os momentos de glória que ela viveu. Boas perseguições os levou a lugares tão distantes, e é perceptível que isso também pode acontecer conosco. Não poucas vezes a gente se estabiliza e se coloca nos lugares de conforto, e esquecemos aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, esquecemos aquilo que Deus tem feito graciosamente por nós, esquecemos a bondade, a graça, o fervor, a misericórdia que Ele tem ministrado sobre nós constantemente, e nos descansamos em nossas falsas justiças, e esquecemos de promover o seu amor, mesmo para aqueles que mais perto de nós estão. Então Ele permite que situações avessas à nossa vontade, que perseguições, que problemas, que dilemas se destranquem em nossa vida, para que por meio disso possamos acordar como que um chacoalhão na vida. Quantos de nós somos chacoalhados por Deus por estarmos estáticos, parados, sem entender que deveríamos estar fazendo um pouquinho mais, no mínimo nos envolvendo um pouquinho mais. Essa igreja viveu exatamente essa experiência amarga das perseguições, que para o Espírito se tornou em boas perseguições. E é boa? Sim, é boa, porque as perseguições sempre nos abrem boas oportunidades. A igreja primitiva viveu exatamente isso. À medida que eles foram fugidos de Jerusalém e andaram pelos lugares mais distantes, onde eles iam, as oportunidades iam aparecendo. Ora, tem pessoas aqui, talvez, que deveriam e têm motivos para agradecer por perseguições que veio. Talvez eu esteja falando com pessoas que com certeza em algum momento da vida, se voltar os olhos para trás hoje, tem motivos para levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, obrigado, porque aquela pessoa me mandou embora daquele emprego, ele não sabia que eu ia chegar onde cheguei hoje. Talvez tenha pessoas aqui que possa ir ao seu ex-marido, ex-mulher e dizer: olha, muito obrigado por ter me magoado, por ter separado de mim, porque se você não tivesse separado, eu não estaria bem como eu estou hoje. Não entende, mas algumas perseguições nos levou a patamares melhores do que estaríamos se fosse antes. Não poucas pessoas têm condições de olhar para trás e perceber que aquilo que a sua vida foi uma
perseguição, uma porta fechada, uma coisa ruim, se transformou por Deus em algo benéfico, bom, transformador, extraordinariamente perfeito. Sim, existem boas perseguições, e a maioria delas o Espírito Santo nos usa para nos colocar no foco da sua vontade. Então, para que você se comunique comigo e tenha um pouquinho mais de versatilidade comigo aqui, diga para quem está pertinho de você, diga: toda boa perseguição, toda perseguição tem a tendência de nos aproximar mais de boas oportunidades. Sim. Sabe, portanto, diante disso, poderia te dar um conselho: não reclame do que é ruim hoje. Não reclame. Não abra a boca para reclamar do que você está vivendo hoje, nem que seja pela nação. Por quê? Porque o que está ruim hoje, Deus pode estar usando para amanhã promover uma alegria na tua vida. Não é possível ter alegria se não tiver momentos de tristeza. Não é possível ter o gozo se não tiver a angústia. A gente só dá valor no que é bom quando experimenta o que é mal. Só damos valor na comida quando experimentamos a falta da comida. É por isso que o escritor de Provérbios 27 diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Então não reclame das coisas que acontecem hoje. Você não sabe se Deus não está usando elas para te elevar, para te promover, para te levantar, para te colocar em cima e não embaixo. Então é a oportunidade de você perguntar a Ele: Senhor, onde eu me encaixo no teu propósito? Onde eu vou com essa perseguição? O que eu devo fazer agora que deu tudo errado? Onde é que começa o certo? Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado, pois eu estou fervendo aqui. Eu quero que você pegue um pouquinho de fogo aí. Diga para quem está pertinho de você, diga em nome de Jesus, diga assim: ó, toda coisa ruim na sua vida, em Deus tem o propósito de se transformar em coisas boas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A igreja vivia exatamente esse nuance, mas eles estavam certos que Deus estava trabalhando ao seu favor. E é exatamente assim. Para algumas pessoas os ventos de tempestade são meramente tempestades, mas para aqueles que confiam em Deus, os ventos de tempestade são coisas boas, porque são eles que empurram a vela e fazem o seu barco andar mais rápido. Então depende da tua perspectiva. Se o vento estiver muito forte, levante as velas mais alto, então você vai voar mais longe, vai navegar mais longe. O medo faz a gente recuar. Olhar para as crises faz a gente se esconder. Mas a igreja disse: onde estivermos, vamos viver o propósito de Deus. Perceba que o texto que lemos diz de maneira clara: Filipe foi empurrado para Samaria. Ele não queria ir para Samaria, ele queria ficar em Jerusalém. E é interessante que o texto de Atos diz de maneira clara no capítulo 8 que todos foram dispersos, todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos. Os únicos que deveriam ter ido primeiro foram os que primeiro ficaram. Filipe não queria ir, afinal de contas Jerusalém era bom, mas ele precisou ir. Ele foi empurrado para fora. Ele precisava escapar, ele foi forçado a ir. Talvez é exatamente isso que tenha acontecido na sua vida em algum momento dela. Você foi forçado a tomar uma decisão, forçado a rejeitar tal coisa, forçado a viver tal coisa. Não queria, mas teve que viver. Agora não adianta, quem sabe, reclamar e olhar para o céu e chorar, mas adianta olhar para Deus e dizer: há um propósito nisso, e eu preciso saber qual é ele. Ter uma nuance de sabedoria. Até porque, queridos, isso é tão importante você e eu sabermos. Todo Sansão, diga comigo para quem está pertinho de você, diga: todo Sansão precisa de um filisteu. O que era um Sansão sem filisteu?
O que é um Gideão sem um Midianita? O que era um Davi sem um Golias? O que era um Daniel sem a cova dos leões? O que era a igreja sem Nero? O que é você sem teu inimigo? Quem é a tua empresa sem o teu opositor? Sabe que se você não tivesse concorrente, você ainda estava naquele botequinho pequeno. Se você não tivesse quem te perseguisse e você tivesse que buscar estratégia, você ainda estava capengando. Mas graças a Deus, se levantou inimigos, e por causa deles o Espírito Santo te soprou, e Ele vai te soprar ainda mais. Os ventos nem sempre são ruins. A Bíblia diz: Felipe desceu a Samaria. Perceba, a cidade de Samaria não era uma cidade muito grande. Ela possuía entre 80 a 90 mil habitantes. Era uma cidade relativamente boa, próspera. Tinha várias outras cidadelas em volta. Num raio de 60 quilômetros, inúmeras comunidades. Uma cidade legal, onde as vias de comércio passavam por ela. E é uma cidade onde Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 4: mas para Jesus era necessário passar por Samaria. E na passagem de Jesus por Samaria, Ele aportou num lugar chamado Sicaro, onde tem um poço, o poço de Jacó. Você conhece a história da mulher samaritana em João 4. E ali naquela ocasião Jesus plantou a primeira semente em Samaria. Ele anunciou o Evangelho a Sicaro, em 5.000 pessoas ali. E aquela primeira semente plantada foi apenas uma semente. Apenas uma semente em uma vila de Samaria. E o que ele queria dizer com isso? Apenas um lugar, apenas uma semente. Ele disse algo para a mulher que é a chave desse desenvolvimento. Ele disse: mulher, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que assim o fazem. Diga comigo, disse Jesus: a hora vem. Outra vez, mais forte, para quem está perto de você, diga. O que é que Jesus queria dizer com esse negócio? Que Ele queria ensinar para aquela mulher e para todos nós, como que algo profético, dizendo: eu plantei a primeira semente aqui, mas a hora vem e ela vai chegar, em que essa semente vai florescer, e coisas maiores do que estas vocês verão. Ele queria mostrar que aquela semente era simplesmente o anúncio, era simplesmente a placa de anúncio, era simplesmente a propaganda daquilo que iria chegar. Sabe, nesses dias de jejum tem sido uma coisa muito difícil, irmão. Tem dia que lendo a minha Bíblia ela se transforma num bife, e eu distancio ela assim: Senhor, ui. Aí você passa nas ruas, na TV, sempre quando a fome está apertando, e em alguns momentos o pico de fome é maior. Então geralmente nesse momento é o momento em que aparece ou uma cena, ou um cartaz de um bom sanduíche, de um bom almoço, de uma carne sendo cortada. Quando não vem o irmão e tenta. E eu olho aquelas fotos bonitas, suculentas, daquelas carnes sendo cortadas assim, e olha, enche a boca, os olhos, a cabeça, tudo d'água, irmão. Mas eu não posso me alimentar da foto, porque é só uma foto. Mas aquilo é um anúncio dizendo: se você puder, e quando puder, você vai poder comer isso. O que Jesus estava fazendo aqui em Samaria é exatamente isso, mostrando uma foto de um grande mover que estava para acontecer no futuro, dizendo: um dia esta cidade vai ser sacudida pelo poder do meu Espírito. Eles não sabiam, mas Ele estava plantando uma semente. Eles não sabiam, mas Jesus estava marcando uma data, dizendo: a hora vem, a hora vem. Então, por favor, seja profético
Seja profético na vida do teu irmão e diga para ele: querido irmão, a hora vem, tua vida vai ser sacudida, libertada. Diga para ele: sua família viverá um avivamento, sua casa será próspera, teu negócio vai crescer, a tua vida vai desenvolver, porque a hora vem e o avivamento vai chegar. Oh, vem uma hora sim, aleluia. Sabe, está chegando isso. Eu consigo ver, eu consigo sentir, eu consigo tocar. Então, eu preciso que você esteja mais vivo. É assim, chacoalha o ombrozinho do seu irmão, sabe, acenda uma faísca nele aí, acenda um fogozinho do coraçãozinho dele e diga: irmão, está chegando para você, a tua vida vai melhorar, o que é bom vai se tornar ótimo, o que é ótimo vai se tornar excelente. Deus tem mais coisa para você, o que é melhor está por vir ainda. Você consegue crer nisso? O melhor ainda está por vir. Você diz: pastor, isso é um chavão, isso é um clichê. Não importa que seja um clichê, importa que eu creio nele. E não creio por causa do clichê, eu creio por causa daquele que vive em mim. Sabe? Mas a Bíblia diz: Filipe desceu a Samaria. Ele não sabia, Filipe não sabia, mas tinha um mover do Espírito Santo endereçado para Samaria. Ele não sabia disso, mas havia na agenda de Deus um momento exato em que o Espírito Santo haveria de descer naquele lugar. Ele não tinha ideia, mas Jesus plantou a semente lá atrás. Aquela cidade, aquela região precisava de um mover, e esse mover estava a caminho. Filipe não sabia, só precisava de alguém que apertasse o botão de start. Estava a caminho. Perceba que Samaria era um lugar que realmente precisava de um avivamento. Por quê? Além de ser uma cidade pequena, boa, próspera, mas ela possuía 3 características que fazia dela, de fato, o melhor ambiente para um avivamento. Primeiro, era um lugar de famílias destroçadas. Samaria era conhecido pelo adultério, pela fornicação, pelo incesto. Para começar, é um ambiente que foi fundado sobre o prisma errado contra a lei de Deus, de misturas. E a sua cultura se acresceu sobre essas condições. Além de idolatria, magia, domínio, encantamento. O líder de Samaria era Simão. E a Bíblia diz que toda a cidade se inclinava a seus pés. Ele era mágico, encantador, fazia feitiços, magia, matava pessoas, levantava pessoas. Ele determinava as leis da cidade, ele controlava governos, ele tinha o domínio da cidade. As trevas dominavam Samaria. Era uma cidade escura, era uma cidade densa, era uma cidade triste, era uma cidade possessa. As características de Samaria apontadas por Lucas em seu capítulo 8, era uma cidade carregada de espíritos malignos. Quem aqui já viu uma pessoa possessa? Levante a mão. Agora imagine uma cidade possessa. Imagine um ambiente onde a densidade do diabo é notada. Eu já estive em lugares na África onde você sente a pressão espiritual negativa apalpando seus músculos, te dominam. Manchas do seu corpo aparecem da pressão que eles fazem. No oeste africano eu vi uma cena dantesca. Enquanto caminhávamos pelas ruas, poção de gente com fome, famintos, desesperados. Uma criança tinha ganhado um pedaço de pão de alguém, um pão seco, misturado com terra. De repente, eu vi, e outros que estavam comigo viram e se assustaram.
algo arrepiou o nosso corpo inteiro. E dizemos: é o inimigo. E ele deu um tapa aqui na nuca da criança. E o pão saiu voando, desviando das pessoas, tirando comida da boca de pequeninos. Tal é o domínio das trevas. Eu conheci um feiticeiro no Mali, que levanta mortos, e eles ficam como mortos, zumbis, 3 a 4 dias. Eu conheci um outro numa aldeia chamada Cati. Ele levita, ele voa. Eu fui no Mali, num lugar chamado Airport Feiticeiro, onde uma vez por ano uma convenção de bruxos descem ali, trazidos por Satanás, transportados por ele. O lugar é terrível. Samaria vivia sobre esse prisma, mas eles não sabiam que uma nuvem de avivamento estava sendo direcionada para Samaria. Ninguém sabia, mas na agenda de Deus já estava marcado. Oh, ia chegar, ia acontecer. E a Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria. Embora a cidade vivia dessa forma, em trevas constantes, talvez o sussurro da alma daquelas pessoas era exatamente esse: alguém, por favor, acenda a luz. Alguém, por favor, quebre as nossas correntes. Alguém, por favor, tire os nossos grilhões. Há 3 domingos atrás, aliás, 2 domingos atrás, enquanto eu gemia aqui embaixo, o Senhor me deu uma nuance de visão dessa cidade. Eu vi milhares de pessoas acorrentadas, com grilhões em seus pescoços, em suas mãos, correntes enormes, grandes. E eles andavam arrastando aquelas correntes, gritando, gemendo, e aquilo entrou na minha alma. Eu chorei desesperado e pedi como que socorro, porque eles estão sofrendo. Você não tem ideia do peso, da dor, da angústia das almas. Você não tem ideia. Nós estamos confortáveis em volta de nossas fogueiras, mas as trevas estão sugando a vitalidade das pessoas. Mas Samaria estava para ver alguém acender o botão, alguém quebrar as cadeias. E diz a Bíblia: mas Filipe desceu a Samaria. E ele chega nesse lugar, ora, fugitivo, escapando de uma perseguição dantesca. Quem era Filipe? Ele era simplesmente um homem de negócio. Ele não era um pregador, não era um pastor, não era um evangelista. Ele era um homem de negócio. A posição que ele conseguiu galgar em Jerusalém era ser diácono, cuidado social e atender as viúvas e os órfãos, porque era um homem de negócio, mas cheio do Espírito Santo. Mas ele foi para Samaria, e quando chega em Samaria, ele percebe que aquela porção de gente acorrentada, gemendo, angustiada, embora não fosse nada desses escalões que a gente tem, mas ele percebeu que ele podia testemunhar. Ele podia no mínimo falar daquilo que Deus fez na vida dele. Ele podia no mínimo abrir a boca e dizer: olha, eu conheci alguém que me libertou do mesmo lugar que você estava. Ele podia abrir a boca e dizer: eu era assim, eu tinha as correntes como você tem, eu tinha a angústia da morte como vocês têm, eu vivia nas trevas como vocês vivem, mas alguém me libertou, a luz do mundo entrou em mim. E ele entendeu que ele não só receber a luz, mas que ele também era a luz. Pois afinal de contas foi Jesus quem disse: vós sois a luz do mundo.
Então sussurra no ouvido do seu irmão e diga para ele: há um mundo em trevas. Há um mundo em trevas. Bem forte, há um mundo em trevas. Há um mundo acorrentado. Pergunte: quem vai acender o botão da luz? Será que o Espírito Santo acharia alguém? Encontraria alguém aqui esta noite? Filipe disse: eu não posso ficar calado aqui. E a Bíblia diz que ele chegou e anunciou a Cristo. E à medida que ele anunciou a Cristo, diz a Bíblia que as multidões ouviam atentamente aquilo que Filipe fazia e ensinava. E por causa da sua palavra, a Bíblia diz que muitos paralíticos eram curados e milhares de endemoniados foram libertos. A opressão começou a dar lugar à vida, porque um homem disse: eu me ponho na brecha. Sabe o que isso quer dizer? Filipe foi a Samaria com essa ideia: eu saí de Jerusalém como um bom diácono, como um bom homem de negócio, como um bom cristão. Mas ao chegar em Samaria, a sua perspectiva foi mudada. Radicalmente ele olhou para si mesmo e mudou sua própria perspectiva. Isso quer me ensinar que eu e você esta noite precisamos mudar a perspectiva que temos de nós mesmos. Abrace quem está pertinho de você e diga isso para ele, por favor. Diga: nós precisamos mudar a perspectiva que temos acerca de nós mesmos. Filipe desceu a Samaria, mas você chegou a Dourados. Filipe desceu a Samaria, mas você chegou a Dourados. Filipe desceu a Samaria, mas você chegou a Dourados. Filipe desceu a Samaria, mas você chegou a Dourados. Filipe desceu a Samaria, mas você chegou em Dourados. Filipe foi a Samaria, mas você está em Dourados. Esta cidade tem 210 mil habitantes, acorrentada pelas trevas das drogas, da prostituição, do adultério, do divórcio, do incesto, da pedofilia, da violência, do suicídio. Campeã no estado de todas essas coisas. Nível comparativo ao da capital em todas estas coisas. O que está acontecendo? Trevas cobrem esta cidade. Talvez você nunca pediu ao Senhor para abrir os seus ouvidos para você ouvir, ou abrir os seus olhos para você ver. Mas se você puder fazer isso, Ele vai compartilhar a dor dele com você. Filipe chegou a Samaria. Eu sei que talvez muita gente não gosta que eu peça isso, mas isso me dá vida com vocês. Comunique-se com quem está pertinho de você e diga: o Filipe. Diga firmemente: o Filipe desceu a Samaria, mas o Espírito Santo te trouxe para Dourados. Repete isso. Repete, por favor. Repete para quem está perto de você. O Espírito Santo levou Filipe a Samaria, mas trouxe você a Dourados. Você tem que mudar a tua perspectiva. E você foi trazido aqui pelo Espírito Santo. Você veio morar aqui por causa do Espírito Santo. Você foi empurrado para cá pelo Espírito Santo. Você foi trazido para cá pelo Espírito Santo. Ele te colocou aqui. Esse é o lugar que você tem que estar. Acredite, esse é o lugar que Ele te colocou. A unção dele sobre você. Essa cidade precisa de você. Sabe? Acredita nisso, irmão. Você está no lugar que deveria estar.
Você e eu possuímos a unção que pode mudar tudo. Só precisamos mudar a perspectiva que temos acerca de nós mesmos. Temos que parar de olhar para nós mesmos e nos encostar em nossas fogueiras, em nossas poltronas confortáveis, em volta do mover do Espírito Santo no passado. E entender que Ele quer se mover nos quatro cantos dessa cidade. Ele quer se mover lá na tua empresa, Ele quer se mover lá na tua escola, Ele quer se mover na tua faculdade, Ele quer se mover no teu trabalho, Ele quer te mover na tua indústria, Ele quer te mover na sua casa, Ele quer te mover na sua família, Ele quer se mover em todos os ambientes que você tiver. O Espírito Santo quer se mover lá no mercado que você trabalhar, Ele quer se mover na rua onde você comprar. O Espírito Santo quer se mover até no banco que você vai pagar uma conta. Ele só espera que a gente se coloque à disposição dEle, para que Ele possa dizer: posso usar você. E a gente possa dizer: oh Senhor, por favor. Sabe, mude a perspectiva. Atos dos Apóstolos eram apenas pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Aqui nós somos apenas pessoas que precisam ser guiadas pelo Espírito Santo, ser tomadas por Ele. Mas a boa notícia que tem é exatamente essa: graças a Deus que você está aqui. Eu vou dizer de novo que isso é glorioso. Graças a Deus você está aqui. Você consegue ser profético? Então pegue na mão dessa pessoa e olhe para ela e diga assim: graças a Deus que você está aqui. Agora tudo vai mudar. Graças a Deus. Graças a Deus que você está aqui. Agora tudo vai mudar. Muda a tua perspectiva. Se você mudar a perspectiva acerca de você mesmo, não tem demônio que fique. Não tem tranca-rua, não tem feitiço, não tem encantamento, não tem bruxo, não tem nada que se levante para arrancar de você aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então mude a perspectiva que você tem. Se disponha diante dele esta noite. Se você entender isso, que você está aqui, então glória a Deus, e tudo vai mudar mesmo. Eu queria que você ficasse em pé agora, em nome de Jesus. Eu preciso que você seja profético. Isso é profético. Repita comigo outra vez, olhando para você mesmo, diga: graças a Deus eu estou aqui. Melhora isso e diga mais alto: graças a Deus eu estou aqui. Agora tudo vai mudar. Outra vez, diga, outra vez. Outra vez, melhora isso. Outra vez. Graças a Deus. Diga para quem está perto de você: eu estou aqui. Agora tudo. Fala mais forte, você precisa crer nisso. O que vai mudar? A sua casa vai mudar, a sua família vai mudar, a sua vida vai mudar, o seu trabalho vai mudar, a sua escola vai mudar, os seus colegas vai mudar, a tua vida financeira vai mudar. Se tão somente você olhar para o Espírito Santo esta noite e dizer: ei Espírito Santo, eu estou aqui. Sabe, você chegou aqui, só basta decidir ser usado por Ele. Só basta decidir deixar Ele entrar. Você está no lugar certo,
na hora certa, com as pessoas certas. Eu não sei se você crê no que eu estou dizendo aqui esta noite. E só funciona se crer. Mas eu vou dizer de novo mais claro para você entender. Você está na cidade certa. Credo. Que Jesus te ajude. Você está na cidade certa. Você está no lugar certo. Você é a pessoa certa. Se você quiser, você pode apertar o botão do start. E o avivamento que vem sobre Dourados vai passar por você. O avivamento que vem sobre essa igreja vai passar por você. É hora de crer nisso. É hora de dizer ao Espírito Santo: Senhor, eis-me aqui. Vem para dentro de mim, Espírito Santo. Eu queria que você fechasse seus olhinhos agora, por favor. E nesse momento que você está com seus olhinhos fechados, enquanto essa canção vai ser cantada, eu quero te pedir que você pense nisso aqui agora. Esta cidade pode mudar radicalmente. Essas estatísticas podem mudar radicalmente. Se tão somente você agora dizer a si mesmo: eu sou a estratégia do Espírito Santo. Então me coloco nas tuas mãos, Espírito Santo. Me coloco na brecha para te servir, para te amar, para te receber. Enquanto essa canção for cantada, não fique com seus olhos abertos. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa o Espírito Santo guiar o seu coração. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa Ele fazer como fez a igreja, a Filipe, em Samaria. Diga. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um rio no deserto. Fecha-me a seta ao alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Você está vendo o que você está cantando? Eis aqui a minha vida, Ele te colocou nessa posição estratégica. Senhor. Só você tem acesso a esse empresário. Só você tem acesso a esse médico. Só você tem acesso a esse advogado. Só você tem acesso a esse juiz. Só você tem acesso a esse engenheiro. Só você tem acesso a esse pedreiro. Só você tem acesso a esse profissional. Só você tem acesso a essa família. Só você tem acesso a esse lar. Só você tem acesso a essa pessoa. Só você tem acesso a esse enfermo. Só você tem acesso ao seu patrão. Só você tem acesso ao seu funcionário. Só você tem acesso ao seu pai. Só você tem acesso à sua mãe. Ele te colocou nessa posição. É estratégico. Ele sabe que você está lá. O avivamento está na tua direção. Se coloque na brecha. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu lhe faço um convite agora. Permaneça com seus olhinhos fechados. Se você quer se colocar nessa brecha agora, se você quer dizer ao Espírito Santo: Senhor, eu concordo, eu sou a pessoa certa, no lugar certo, eu quero ser usado por Ti. Eu vim para essa cidade, o Senhor me trouxe para cá.
Aqui é o lugar que eu devo estar. Se você crer nisso, como um bom filho de Deus, e quer ser esse instrumento, eu te faculto essa oportunidade. Estamos em poucos esta noite. E quiser sair do seu lugar e vir diante desse altar num gesto de entrega, num gesto de humildade, de reconhecimento, vir diante desse altar e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sei porque vim, eu quero ser usado por Ti. Sai do seu lugar e vem diante desse altar. Se posicione agora. Diga para Ele: me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, me usa. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Vem aqui, vem. Se coloque na posição, se coloque na brecha. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Essa aqui é a minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor. Enquanto essas pessoas estão aqui, você quer vir se entregar a Ele? Eu vou orar com estes aqui, depois eu vou lhe fazer um convite especial e vamos terminar esta reunião. Paizinho querido, eu oro com essas pessoas queridas que estão aqui. Elas ouviram a Tua voz, elas entenderam a Tua palavra, elas entenderam que estão na cidade certa, no lugar certo, que elas são as pessoas certas, elas entendem isso. E a Tua palavra diz que o Teu avivamento vem pelo conhecimento de Ti. E elas sabem disso agora, sabem que o Senhor as trouxe para cá, mas agora precisa desenvolver aquilo que Tu tem na vida deles, Pai. As coisas que o Senhor quer usar eles, as pessoas que o Senhor quer usar eles, assim como usaste Filipe em Samaria para mover-se um grande avivamento. Senhor, eu creio que cada uma dessas pessoas que estão aqui serão instrumentos Teus na mudança radical de vidas. Serão pessoas que transformarão famílias inteiras. Serão pessoas que quebrarão as algemas do diabo em muita gente. Serão pessoas que trarão a luz, Senhor, de avivamento na vida de muita gente que está em trevas, muita gente amortecida. Eu sei que tem aqui dentro empresas que serão luzeiros dessa cidade. Sim, Senhor, em nome de Jesus, utiliza desde o menor ao maior e faz com que essa vontade de servir a Ti, assim como Filipe em Samaria, possa inundar os coraçõezinhos de cada um deles, e eles se sintam usados, se sintam prontos, se sintam capazes de serem instrumentalizados. Sim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, dê um abraço em quem está perto de você e diga: você é essa pessoa, você é essa pessoa, você é essa pessoa. Você está aqui para isso, você é essa pessoa. Fique aqui, não saia daqui, fique aqui. Fique aqui, não saia daqui. Pode deixar aceso. Fique aqui. Olha aqui para mim. Na mão de vocês está o poder de acender a luz de avivamento em muitas vidas. Ele vai usar vocês. Ele vai usar vocês muito, de uma forma tão especial. E começa hoje. Começa hoje. Enquanto vocês estão aqui, eu quero ofertar uma oportunidade a alguém, quem sabe, que chegou aqui esta noite sem Jesus. E vocês já receberam Jesus, vocês sabem como é bom, como Ele é perfeito, não é verdade? Então, se chegou alguém aqui esta noite, você está longe de Jesus,
Seu coraçãozinho, você sabe que ele não está pulsando cheio de Jesus. Eu não preciso te convencer, porque o Espírito já te convenceu. Então eu quero te ofertar essa noite a melhor oportunidade da sua vida. E essas pessoas que estão aqui vão começar a exercer um ministério de amor sobre você, para te abraçar. Eu quero oferecer a alguém aqui essa noite a oportunidade singular de entregar seu coração para Jesus, e convido dessa forma: onde estiver alguém que queira Jesus, só levante uma de suas mãozinhas assim, para que eu possa olhar e abençoar você. Decida, levante sua mãozinha agora. Há mais alguém? Está aqui esse jovem abençoado. Isso. Oh, está aqui a quarta pessoa. Abracem ele, abracem ele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tem a quinta pessoa? Eu insisto mesmo, porque o inferno insiste, porque eu não insistiria. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo quer você, eu também quero. Jesus também quer. Então eu insisto, eu ficaria a noite inteira aos teus pés dizendo: aceita Jesus, entrega a vida para Jesus. Mas eu sei que você quer ir embora. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. Com seus olhinhos fechados, todos vocês, essas pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus agora, ore com elas. Eu peço que todos vocês encostem aqui nessas pessoas queridas que estão recebendo Jesus. Derramem amor sobre eles. Orem com eles agora. Igreja, ora comigo agora. Que festa gloriosa, que alegria, que gozo na alma. Faz um barulho legal. Que um gozo na alma. É uma alegria ser salvo. Paizinho, perdoa agora todos os pecados, todas essas acusações que o diabo tem soprado no ouvido dessas pessoas em referência às coisas que aconteceu ou que fizeram com eles. Paizinho, apaga tudo isso agora, e a partir desse momento seja uma nova vida, uma novidade de vida. Que o teu Espírito Santo entre na vida de cada uma dessas pessoas tão queridas, e eles possam viver essa experiência gostosa do amor de Jesus, do cuidado de Jesus. Oh, Espírito Santo, cuida deles, ama eles, protege eles, guarda eles. Enche eles do teu amor, enche a tua igreja de amor, do teu cuidado, da vida. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu te louvo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abracem eles, então abracem quem está perto de você.